Vamos ver agora ângulos opostos pelo vértice. Vamos observar aqui essas duas retas concorrentes, a reta CD e a reta EF. Elas se interceptam nesse ponto O. Essas retas, elas definem quatro semirretas com origem no ponto O. Tem a semirreta OC, a semirreta OD, a semirreta OE e a semirreta OF. As semirretas OC e OD são denominadas semirretas opostas, assim como as semirretas OE e OF também são semirretas opostas. As retas CD e EF também definem os ângulos COE, o ângulo COE, que é essa aberturazinha aqui, define o ângulo COF, essa aberturazinha aqui, define o ângulo DOF, essa aberturazinha aqui, o ângulo DOE. Uma propriedade importante dos ângulos opostos pelo vértice é que esses ângulos aqui, o ângulo DOA, que é chamado que eu chamei aqui de ângulo Y, e esse ângulo AOB, que eu chamei de ângulo M, eles são adjacentes suplementares. Então, quando eu somo Y mais M, dá igual a 180. Esses ângulos AOB e esse ângulo BOC também são adjacentes suplementares. Então, quando eu somo M mais X, também dá igual a 180. Esse ângulo aqui, BOC, mais o ângulo COD, esses dois ângulos aqui, também são adjacentes suplementares. Então, X mais N é igual a 180. E esse ângulo COD e o ângulo DOA são também adjacentes suplementares. A soma de N mais Y é igual a 180. E o ângulo M e o ângulo N são opostos pelo vértice. São opostos pelo vértice. Então, ângulos que são opostos pelo vértice têm a mesma medida. Então, a medida do ângulo M é igual à medida do ângulo N. Aqui também, Y é oposto a X. Então, eles têm medidas iguais. Y é igual a X. Então, se eu dissesse aqui que X vale 30 graus, se X vale 30 graus, como X é igual a Y, então o valor de Y também é igual a 30. E o valor de M é quanto? A gente viu que Y mais M é igual a 180, porque eles são adjacentes suplementares. Y mais M tem que dar igual a 180. Se Y é 30, falta quanto para 180? M é igual a 150. E M mais N são iguais. Então, a medida de N também é igual a 150. Eu tenho aqui uma, duas, três retas que estão se interceptando aqui nesse pontinho. Então, se eu observando aí, quais são os ângulos que são opostos pelo vértice? Então, eu tenho aqui, ó, o ângulo V e o ângulo Y. Ele é oposto pelo vértice. Então, a medida do ângulo V é igual à medida do ângulo
Y. Quem mais? Ó, o ângulo W, ele é oposto ao ângulo Z. Então, W, a medida do ângulo W, é igual à medida do ângulo Z. X e U são opostos pelo vértice. Então, a medida do ângulo X é igual à medida do ângulo U. São opostos pelo vértice. Olha, nesse exemplo aqui, a gente vai ter que descobrir quanto mede o ângulo A e quanto mede o ângulo X, observando essas duas retas aqui. Então, ó, elas são duas retas que se encontram em um ponto. Então, o ângulo A e o ângulo de 30 graus são opostos pelo vértice. Como são opostos pelo vértice, a gente viu que ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Então, se aqui é 30 graus, o ângulo A também vai medir 30 graus. Então, a medida do ângulo A é igual a 30 graus. A gente viu que esses ângulos, eles são adjacentes suplementares. A medida deles dois juntos é igual a 180. Então, se aqui mede 30, está faltando quanto para 180? Está faltando 150 graus. Então, a medida de x também é igual a 150 graus. Aqui, nesse outro exemplo, eu tenho que descobrir o valor de A e o valor de B. A propriedade que a gente viu me diz que esses dois ângulos são adjacentes suplementares. A soma deles dois tem que ser igual a 180. Então, eu já tenho 105 graus. Eu sei que quando eu somar com o ângulo A, tem que dar igual a 180. Então, tá faltando quanto para 180? O ângulo A, nesse exemplo aí, vai ser igual a 75 graus. 75 mais 105 é 180. E aqui, ó, o ângulo B e o ângulo de 75 graus também são adjacentes suplementares. A soma deles dois dá igual a 180. Eu já tenho um ângulo de 75 graus. Tá faltando quanto para 180? 105. Então, o ângulo B é igual a 105 graus.